Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, previdenciarista também, tenho quase 20 anos aí, Direito Previdenciário, alguns escritórios, e vou falar hoje com um cara que conhece muito de gestão. Então esse episódio vai ser muito interessante para você, eu tenho certeza que você vai poder aproveitar muito do conteúdo do nosso convidado de hoje para poder utilizar aí na sua carreira, beleza? Bom, antes, como é que você pode ajudar esse Prevcast? Você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, vamos trazer mais previdenciaristas para cá, beleza? Quero também que você comenta aqui no nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Como é que tem sido para você a experiência no Prevcast? Vamos juntos construir essa nossa comunidade previdenciária, beleza? Também não esquece de seguir o canal e ativar o sininho para sempre que a gente tiver um conteúdo novo, você ser o primeiro a receber aí, beleza? Vamos lá? Bom, queria trazer ele, um convidado incrível, é um baita do empreendedor, um advogado que conhece muito de direito previdenciário e mais de gestão. Meu amigo André, seja muito bem-vindo. André Luiz Oliveira, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Um prazer enorme estar aqui, falando com o seu público, com a sua audiência, e vamos ensinar um pouquinho para os colegas advogados aqui sobre gestão. Show de bola. Hoje eu que vou aprender muito com o André aqui. Vou me esforçar nesse episódio realmente para entender um pouquinho aí das estratégias do André, que, ó, gente, nos bastidores, a gente já tava batendo um papo aqui nos bastidores e vocês não têm noção como foi aqui já os bastidores, foi um Prevcast muito interessante. André, queria... Foi um pré-Prevcast. Foi um pré-Prevcast. Poxa, legal, hein? Ó, já pode ser talvez até uma chamada para a gente começar a trabalhar nas nossas redes sociais, né? Começar a trabalhar um pouquinho dos Prevcast. Xandão, fica anotado para a gente começar a trabalhar os pré-Prevcast. Cara, porque tem Prevcast antes do Prevcast. Muito interessante, muito legal. Vamos trabalhar esses bastidores aí. André, seja muito bem-vindo, cara. O André, que eu fiz uma live com ele esses dias, me convidou lá para fazer também no Direito Mastigado, podcast com ele. E hoje nos honra aqui com a sua presença. A live foi sensacional. Falamos sobre brand, marca pessoal. Os advogados têm muita dificuldade. Foi espetacular. Show de bola, show de bola. André, queria que você falasse pra gente como é que você começou, cara, no direito previdenciário, no direito, como é que foi ali sua vida acadêmica. A gente tem muitos estudantes ou advogados recém-formados, né, que passaram por aquele momento que você iniciou. Aliás, eu li no seu livro lá uma história linda, linda de quando você começou. Queria que você compartilhasse ela um pouquinho com a gente aí, como é que foi? Danilo, minha chegada no direito foi meio que por acaso, porque desde a minha adolescência, final de infância e adolescência, eu queria me formar em publicidade e marketing. Essa era a minha paixão. Aí uma vez, na casa de uma tia minha, estava lá o filho dela, e ele vira para mim e fala: André, você não leva jeito para publicidade e propaganda. Aquilo... Não levei muito em circunstância, mas meio que ficou marcado essa história. Mas insisti na área da publicidade e propaganda. Tanto é que eu fiz um ano de colegial técnico em publicidade e propaganda, lá no antigo Colégio Radial, e até o metrô São Judas, saí da Vila Matilde e até a estação São Judas para poder cursar esse um ano. Um tempo muito difícil, primeira vez que estava estudando à noite. Então foi um ano cheio de mudanças para mim. E consegui um estágio na área da publicidade e propaganda. Mas não era bem um estágio. Era um rapaz ali na região do Bom Retiro que se achava uma agência de publicidade, mas na verdade ele fazia designs para cartão de visita. Uhum. E o único cliente que ele tinha era a NEC do Brasil. Então eu tinha que fazer os modelos dos cartões deles e... Enfim, era o único cliente que ele tinha. Aí ele me arrumou um outro estágio com um rapaz que fazia editoração de revistas, livros, que se dizia publicitário também, mas o trabalho dele era de fazer a editoração, fazer o design, né, das páginas, enfim. E
ele ficava ali na região das clínicas, então eu saía da escola, ia para lá. Nessa época eu já tinha voltado para o colegial na parte da manhã. E chegando lá, era um prédio antigo. E já me chamou a atenção porque na escadaria, acho que ele ficava no primeiro, segundo andar, já na escadaria eu vi ali uns quadros como se fossem recuperados do lixo, aquelas coisas que o pessoal dispensa na rua. Ele passava pela rua, ia recolhendo aquilo, colocava numa posição diferente às vezes e chamava aquilo de arte. Já me chamou a atenção. Mas aí eu fiquei algum tempo com ele ali. Aí uma vez eu fui na cozinha dele tomar um café, perguntou onde está o açúcar. Aí eu vi um pote que era açúcar, era um pote que deveria ter açúcar ali, e tinha ali maconha. E cara, é assim, até então eu tinha uma educação diferenciada, então graças a Deus nunca fui para esse mundo, e aquilo me chamou a atenção negativamente e colocou na minha cabeça uma outra trava. Putz, todo publicitário tem que ser assim? Se o publicitário ele tem que ser assim, então não é isso que eu quero para minha vida. Mas naquele momento, eu já tinha feito vestibular para Casper Líbero, Metodista de São Bernardo do Campo, São Judas, tudo na área de publicidade e propaganda. Eu prestei um único vestibular para Direito, que foi na Unicid, na Universidade de São Paulo. E fiz a minha matrícula na São Judas, cancelei a minha matrícula e fui cursar Direito. Que ano que era isso? Isso era 2001. 2001. A minha entrada no Direito foi assim. Claro, tinha algumas referências. Meu avô, ele estava terminando a formação dele, que ele fez supletivo, e queria ter estudado Direito, mas ele veio a falecer antes, um ataque cardíaco fulminante. Naquele momento, minha mãe, para poder, digamos assim, cumprir o desejo do meu avô, já estava cursando Direito. Eu acho que fui levado por esse sentimento, e entrei no Direito e nunca mais saí. Eu não sei se você tem assim, a percepção, mas você tem um arquétipo do sábio, né? Você tem um arquétipo, você é um cara que tem um perfil um pouco mais intelectual. Como é que você foi como aluno? Você era um cara que estudava muito ou você era arteiro ali? Sexta-feira ia pro barzinho? Como que foi a sua faculdade? Eu sempre fui muito tranquilo para estudar. Eu sempre peguei a matéria muito fácil, então não estudava para as provas. Mas eu tinha um grande defeito. Por quê? Eu estudava o suficiente para atingir a média. Então eu sempre me coloquei num perfil meio mediano, comum. Então as matérias que, claro, eu tinha uma facilidade maior, eu tirava maiores notas. As matérias que eu não tinha tanta facilidade, eu ficava ali na média. A média me contentava, me satisfazia, perfeito. Então assim, pegar livro para poder estudar, para fazer a prova, raras eram as vezes, porque o que eu aprendi ali na aula já me bastava para poder atingir essa média. E, assim, fazer algumas artes, claro, a gente faz algumas artes, mas, assim, eu lembro do colegial, isso daí me marcou bastante. Eu matava a aula, só que eu matava a aula para voltar para casa, para ficar em casa. Não para fazer bagunça, para ir para outro lugar. Eu matava a aula, eu acho que pelo prazer, pelo desafio ali de... Aquela aventura, mas eu voltava para casa. Pô, legal. E hoje você trabalha em altíssimo nível, né? Quer dizer, você saiu daquele nível mediano para se tornar realmente hoje um profissional de alta performance, de excelência. Como é que foi essa virada para você? Em que momento que isso aconteceu? Quando é que você falou, putz, espera aí, preciso agora trabalhar num outro nível, em alta performance? Aconteceu quando eu vi que daquela forma eu ia ter resultados comuns. Então eu não queria mais ter resultados comuns. Qual que seria esse resultado comum? Ter ali o meu espaço, o meu escritório, talvez ter uma secretária, ter ali, sei lá, 2, 3 clientes por mês, ia fechar a conta, perfeito, legal, mas eu queria mais. Eu sempre tive esse desejo de mais. Logo quando eu comecei a faculdade, eu já comecei a imaginar meu escritório em um prédio grande,
tendo ali diversas áreas de atendimento, tendo parceria com contador, com outras áreas. Então, para que eu pudesse atender esse meu desejo, esse meu plano, o comum, aonde eu vinha caminhando, não iria ser suficiente. Uhum. Então, eu precisava de mais. Então, aonde eu comecei a me estabelecer de uma forma diferente, mudei a mentalidade, o mindset, falei, não, agora tem que ser diferente. Vamos buscar outras oportunidades. Vamos buscar fazer parceria, vamos buscar agregar valor para o escritório, vamos transformar esse escritório em algo que realmente reflita aquele meu desejo. Cara, e olha que legal. Não sei como você, mas talvez a sua percepção é de que você se esforçava muito mais antes ou você se esforça muito mais agora? Porque assim, o que você falou foi de mudança de pensamento. Não é realmente que você teve que ter um empenho, um esforço maior para alcançar os resultados que você teve. Talvez você mudou o mindset, começou a entender de uma forma diferente todo o cenário e apenas aplicou algumas mudanças. Ou realmente você precisou se esforçar muito mais? O esforço é muito maior, porque a carga horária, primeiro, quem é empreendedor, quem é empresário do direito, a carga horária é diferenciada. Não dá para ter aquela mentalidade, não, vou chegar no escritório às 9, 18 horas eu vou embora e só o dia seguinte. Você sabe bem, tem teus escritórios e a carga horária é diferente. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Muitas vezes a família acaba sendo sacrificada, mas por conta de um bem maior, de um propósito maior. O esforço em adquirir conhecimento também acaba sendo maior, porque você começa a enxergar que você precisa ter certas habilidades que, por exemplo, a faculdade não te deu, que o ensino médio não te deu, que a vida não te deu. Porque todo mundo que estuda, que se forma em direito, que é bacharel em direito, está lá com canudo, está lá com certificado, ou que passou no exame da ordem, é advogado, não teve educação para ser um gestor, não teve educação de empreendedorismo. A faculdade não ensina isso, nem com um curso extracurricular. Então isso me forçou a buscar outros caminhos, a buscar identificar quais eram as minhas necessidades, onde estavam ali o que eu precisava melhorar. Então eu comecei a estudar mais, ler mais Sobre livros outras áreas. sobre outras áreas. Você começou com quais áreas? Você lembra? Comecei por aquilo que eu gosto até hoje, que é marketing, Legal. né? Posicionamento, atração de clientes, prospecção. Legal. Aí fui indo para vendas, para gestão financeira. Aí eu fui avançando. Legal. E hoje você tem um time lá de quantas pessoas? Você tem escritório, né? Você tem um escritório, você também é escritor. Sim. Professor, você já não está mais dando aula, você falou, né? Mas foi professor recente ou ainda está dando aula? Não estou dando mais aula, mas assim, essa parte do professor é bem legal porque como eu tinha um escritório, e o escritório ainda tinha um pensamento limitado, o escritório dava um resultado X. E naquele momento, eu já tinha casado, minha filha mais velha estava para nascer, isso ali em 2012, e eu queria um complemento de renda. Na verdade, não é que eu queria ser professor, eu queria complementar a minha renda. Então, eu tinha uma amiga que ela era coordenadora em uma faculdade, FATESP, faculdade lá da Vila Matilde, ficava ali próximo ao metrô. Fui lá, bati na porta dela, ó, minha filha tá para nascer, eu quero complementar minha renda, me arruma uma aula. E assim, eu fui dar aula, princípio de ética geral. André, tenho isso aqui disponível, certo? Tá bom, daqui. Eu sempre fui de abraçar os desafios, não tenho temor para isso. Não tive preparo nenhum, não sabia o que era uma sala de aula na qualidade de professor. Me deram um roteiro ali, ó, a ementa da aula é essa, pronto, se vira. E a aula durava ali 45 minutos. Então eu tinha que preparar aquele conteúdo para poder dar em 45 minutos. Então toda hora eu ficava olhando no relógio para saber se eu estava dentro daquele cronograma. Resultado, deu tempo e o pessoal ainda
quis ficar ali conversando, batendo papo, os alunos. E eu fiquei nesse mundo aí de dar aula 3 anos. E foi importante porque para poder dar aula, só ter o título de bacharel não é suficiente. Tem que ser no mínimo pós. Naquele momento não tinha pós. Então a coordenadora até, vou te segurar, mas você precisa correr atrás de uma pós. Aí a pós, então precisa de uma pós rápida. Uma pós normalmente dura 1 ano e meio. Eu preciso de uma pós rápida. Encontrei uma pós na FMU de 6 meses. Então eu estudava segunda, quarta e sexta à noite e sábado o dia inteiro para poder dar a carga horária para poder concluir a pós em 6 meses. E a pós era de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. 3 matérias em uma única pós. Aí foi a minha entrada no mundo do Direito Previdenciário lá em 2014. Forçado aí por ser professor e pela necessidade do momento, a ter que fazer uma pós rápida. Sim. A abelhinha ali do direito previdenciário te tocou. Hoje você faz o previdenciário trabalhista lá, né? Previdenciário trabalhista. E o seu time tá grande lá? Como é que tá o tamanho do time lá? O time lá hoje são 20 pessoas, Legal. divididos, são 4 na Previdência, 1 na família, 3 na área civil, de forma geral, 2 na trabalhista. Aí eu tenho 1 pessoa no financeiro, tenho 1 pessoa na controladoria geral e eu tenho 2 na área de marketing. Gente, vocês estão loucos, né? Eu já curti aqui. Você viu? Todo organizadinho, todo o pessoal... Centralizado. E o gestor é isso, ele sabe exatamente, você vê que não titubeou, né? Tantas pessoas em cada uma das áreas e essa é a ideia de gestão, né? Você precisa de um time para você crescer, senão não tem jeito, não é, André? Você percebeu que você cresceu muito mais quando você... Você teve um momento em que você estava com dificuldade de montar esse time, que você teve que ter essa virada ou não? Já foi direto? Eu fui montando conforme a necessidade. Por quê? A área Previdência é muito interligada com a área trabalhista. Então, o cliente da Previdência é parecido com o cliente da Trabalhista, então eu acabava atraindo o cliente da Trabalhista. Tentava fazer algumas parcerias, mas as parcerias não estavam sendo tão benéficas, até mesmo rentáveis para o escritório. Porque uma coisa que a gente precisa colocar em mente, a parceria tem que ser rentável para o escritório. Só que a gente só descobre se a parceria é rentável ou não se nós sabemos exatamente quanto que é o nosso custo, nós sabemos precificar, nós sabemos qual é a nossa hora de trabalho. Então a gente consegue determinar ali, enxergar ali, o quanto que eu consigo disponibilizar de honorários para aquele parceiro. Uhum. Porque se eu não tenho meus números no papel, não sei exatamente, eu pego, Danilo, vamos fazer uma parceria aqui? Eu te indico o cliente, ou seja, eu vou prospectar, eu vou captar essa lead, eu vou investir em Google Ads, vou investir em Instagram para essa pessoa chegar até mim. Aí eu fecho o contrato com ela, passo para você, você vai tocar todo o processo, tá? Vai fazer a inicial, vai fazer a audiência, se tiver recurso, você vai fazer o recurso, e no final disso tudo, os honorários que sair, você fica com 60, porque você cuidou de toda a parte operacional, e eu fico com 40 só porque eu fiz a prospecção do cliente. Mas espera aí, esses 40 paga o custo? Paga o custo da atração do cliente, paga o custo da sua estrutura física, porque você trouxe o cliente para poder conversar com você para fechar o contrato, paga o custo do sistema que você tem que ficar ali alimentando para poder dar o retorno para o cliente, paga o custo do manual do cliente que você entregou para ele, do manual da audiência que você entregou para ele, todo o suporte que você deu para ele. O processo não sai de um dia para o outro, então demora ali 6 meses, 1 ano. Então você tem que diluir isso nesse período. Aí você começa a enxergar que talvez esse 60-40 não é tão vantajoso. Você começa a enxergar que talvez 50-50 não é tão vantajoso. Então, deixa eu entender, porque, cara, isso para mim é muito interessante, muito interessante. Então, você falou que você tem alguns parceiros assim. Sim. E esses parceiros geralmente é parceiro que te traz o processo ou você quem realmente faz essa prospecção e o parceiro toca? Então, depende do tipo da parceria. Uhum. Se o parceiro quer
fechar comigo uma parceria que ele só vai indicar o cliente, não vai ter trabalho, não vai pôr a mão em nada. E simplesmente, André, eu tenho um cliente de previdência, tá aqui, você cuida de todo o resto. Você vai dar o suporte pro cliente, você vai lançar ele no teu sistema. É isso? É isso. O máximo que eu consigo disponibilizar de retorno é 30%. Porque a minha estrutura, e claro, a minha com uma certa margem de lucro, a única coisa que eu no mínimo que o escritório pode ficar é 70%. Cara, eu me arrepio porque às vezes eu me sinto injusto quando eu proponho situações como essa. Mas eu vejo você falando, cara, tá muito claro, parece que o mercado ele fala muito do 50-50. Vamos fazer 50-50. Cara, não tem isso. O custo de operação que eu tenho hoje é absurdo. Sim. Cara, se eu faço 50-50, eu não recebo metade. Exato. Na verdade, se eu recebo metade do valor do processo, sei lá, 70% aqui é operação. Então, se quiser E os fechar... custos envolvidos na operação. Então, se você quiser fechar 50-50, fechamos. No lucro líquido. Aí, beleza. Aí, perfeito. Aí é justo. Agora, fora isso, do faturamento, não tem como. E ainda assim eu acho injusto, porque há o meu tempo envolvido muito maior ali, Sim. porque a prospecção ela é interessante, legal. Mas, cara, a operação é que realmente viabiliza, faz o processo acontecer, faz ele virar resultado, faz virar dinheiro. Se você fizer 50-50 o tempo todo, não dá. Não dá. Metade. E, cara, que legal. E aí você também tem no sentido contrário. Você capta alguns e você passa para o parceiro fazer o processo. Então, sei lá, um Exatamente. criminalista que atua carreira solo, de repente você se alinha com ele, passa um processo para ele, ele toca. Exatamente. Quer dizer, você é um ponto importante para ele de entrega de leads, entrega de clientes. Entrega de leads e entrega de E cliente. você faz toda essa gestão desse cliente. Você continua administrando, atendendo, Cliente orientando. meu, né, Danilo? Sim. E, inclusive, isso, estávamos conversando ontem num evento que eu estava participando, porque assim, se o cliente é meu, eu atrair esse cliente, então ele tem que ter a mesma qualidade de atendimento. O cliente, ele tem que se sentir dentro do meu escritório e não fora. Então, quando eu indico o parceiro que vai atender, por exemplo, na área criminal, que eu tenho parceria lá, o parceiro ele vai ter que se deslocar do escritório dele e atender o meu cliente dentro do meu escritório. Ele se sentir acolhido da minha forma e não da forma do parceiro. Uhum. Os retornos, feedbacks dos processos, quem dá é a minha equipe. Uhum. Ele tem o contato com o advogado do parceiro? Tem. Só que o parceiro ele tem que estar alinhado com a cultura do escritório. Uhum. Porque senão ele vai fazer algo que não vai estar de acordo com você, você corre o risco de perder o teu cliente. Uhum. E a gente sabe o quanto custa atrair um cliente, quanto que a gente paga por uma lead, quanto que a gente paga por um contrato assinado, para poder indicar para um parceiro que a gente não tem tanta confiança, que não está alinhado com a nossa cultura, para ele fazer alguma coisa que vai quebrar a confiança dele com o cliente, consequentemente a gente perde o cliente e vai perder dinheiro. E outra coisa que eu faço, se eu vejo que o parceiro, que eu estou gerando muito cliente para o parceiro, desculpa, eu vou procurar alguém que eu possa ter dentro do escritório, contratar um advogado, funcionário do escritório, e vou montar minha área criminal. E não tem nada de errado nisso. Nenhum. É do negócio. Uhum. Então, assim, eu tenho um parceiro para poder me atender uma demanda que eu vejo que ainda não tenho ali uma carteira. A partir do momento que eu enxergo que ali eu construí uma carteira, parceiro, você quer trabalhar comigo? Eu vou te pagar como se fosse um advogado contratado. Ah, não tem interesse? Valeu, muito obrigado. Abro o processo seletivo, vou contratar um advogado para atuar naquela área. Visão de negócio. Visão de negócio. E tem que ter. E você percebe que a maioria dos advogados não tem essa visão de negócio. Os advogados, eles ainda estão muito... a grande maioria, precisamos também, né? De advogados que realmente atuem muito na defesa. Mas poucos têm pensado ainda que, com o seu escritório, tem pensado pouco em gestão. Você tem percebido, você conversa com muitos advogados, sobretudo advogados jovens. Tenho percebido isso. Muitas vezes o advogado ele não quer assumir responsabilidades. Ele está satisfeito com a lasanha do dia. Então, assim, o que ele fez? Deu para comprar a lasanha do almoço? Legal, ótimo. Não quero pensar em mais responsabilidade. Não quero ser responsável
por gerir pessoas, até porque aí ele se esconde atrás de uma desculpa que é: eu sou muito perfeccionista, eu não sei delegar, eu não tenho confiança no colaborador. Na verdade, ele está dando uma desculpa para ele. Por quê? Ele não quer crescer, ele não quer ter responsabilidade, ele não quer ensinar alguém, ele não quer criar novos modelos. Até porque, no teu escritório, quantos outros Danilos tem lá? Nenhum. Tem. Não tem. Pode ter colaboradores com qualidades inferiores, que estão em momento de aprendizagem, como pode ter colaboradores com qualidades superiores. E ótimo que são superiores. Até porque o Danilo, não sei se ainda faz, qual que é o momento seu, Danilo, mas a ideia é que você saia cada vez mais do operacional, de fazer petição, de fazer audiência, e fique mais no estratégico. E ótimo que você tenha excelentes advogados audiencistas, excelentes advogados processualistas. Isso é ótimo, porque o teu escritório vai continuar numa crescente, oferecendo serviço de qualidade para os seus clientes, você ali pensando na estratégia. Qual o outro nicho? Qual o outro tema do momento que eu possa atrair clientes? Como é que eu posso fazer novas prospecções? Como é que eu posso trabalhar a marca pessoal do escritório? É isso que um advogado com uma mentalidade empreendedora, que se enxergue como empresário do direito, ele tem que fazer, ele tem que pensar na estratégia. Ele não tem que ficar ali apertando o parafuso. Como se fosse uma fábrica de carro. O Henry Ford ficava ali apertando o parafuso e ficava lá em cima na estratégia. Estratégia. Então, é isso que o advogado tem que pensar. Estratégia. Montou a linha a linha de produção, né? A esteira de produção, pô, tá louco. Quer dizer, não ficou fazendo a produção, ele criou uma linha e falou, façam, e aí? Esse é o caminho. Eu há alguns anos atrás, eu acordava cedinho para trabalhar, ia pro escritório todos os dias e trabalhava até 11 da noite, mais ou menos. Cara, eu tava me alimentando mal, eu tava fisicamente muito ruim, tava bem mais cheinho, assim, sabe? Brigando muito com a esposa. Cara, brigava muito, não tava vivendo legal o relacionamento, porque ficava até tarde trabalhando, até tarde. E aí eu falei, não, eu preciso ir fazendo prazo, ir me apertando, e pô, nossa vida de prazo é complicado, né? Sim. É complicado. E aí eu peguei e falei, né? Falei pra ela, cara, não dá, eu preciso contratar alguém, né? E ali eu precisava de alguém já num nível maior. Eu tinha já alguns colaboradores, mas a responsabilidade principal, sobretudo de algumas decisões mais estratégicas para o processo, eram todas minhas. Então ainda estava centralizado em mim. Tinha que fazer um recurso mais complicado, era eu. Uma audiência mais complicada, era eu. E eu ficava com muito acúmulo nesse sentido comigo. E eu com dificuldade de contratar um advogado sênior, né? Contratei um advogado, formei ele, né, dentro do escritório. Hoje ele é o líder lá do trabalhista, manda em tudo lá. Eu não faço absolutamente nada no trabalhista. Tenho também o pessoal no previdenciário, também não faço absolutamente nada. Eles fazem muito melhor que eu hoje. Eu olho lá uma equipe de uns 50 colaboradores, eu vejo a folha salarial e falo, gente do céu, que loucura. Mas você tem que empreender, você tem que ir para cima. E hoje, todos os dias, eu faço academia, eu ando de bicicleta de manhã, leio o livro com calma, brinco com meu filho. Cara, chego em casa à noite, tenho paz, tranquilidade, consigo ter uma boa relação com a minha esposa. Então, assim, foi até alinhada a pergunta que eu te fiz no início, né? Ficou muito mais fácil, cara, pra mim, quando eu dei esse passo, porque eu tava me matando no operacional, quando na verdade eu precisava soltar, delegar algumas coisas, as pessoas fazem melhor que eu. Vão errar. Vão acertar também em pontos que eu errava. Exato. E no final das contas, o negócio ele tá muito mais escalável. Exatamente. Então tem que ser assim, André. Cara, e isso é interessante. Essa mentalidade que você falou de gestão, poucos advogados têm. Eu acho que a gente, tanto aqui quanto você lá na advocacia de sucesso, a gente começa a fomentar compreensões e pensamentos como esse. A gente começa a ser de alguma forma disruptivo. Ontem eu estava conversando com um colega, advogado também, e ele falando das dores do escritório dele, e chegamos a um ponto muito interessante. Por quê? Ontem, sexta-feira, expediente normal em todo o escritório, só que o meu escritório estava atendendo normalmente os clientes, fechando novos contratos, porque o fechamento é descentralizado, não depende de mim. E o escritório dele
não tinha reuniões de fechamento, porque o fechamento dependia dele, e ele estava ali no evento. Olha que coisa mais absurda. O advogado sai do escritório, não fecha contrato, não entra dinheiro no escritório. Por quê? Ele criou ali uma dependência, tudo tem que girar em torno dele. Então, se ele fizer participar de um evento por mês, um evento não, melhor, 4 eventos por mês, um por semana, serão 4 dias que o escritório dele não vai fechar contrato. Não dá para ser assim. Não dá. Imagina lá, a franqueada do McDonald's. Se ela não tá lá, não vende lanche. Não tem que... Não existe essa concepção. Você tem vários escritórios espalhados. Imagina se você tivesse que estar lá em cada um deles para poder fechar contrato. Não vai. Não vai funcionar. Então, o advogado ele precisa sair fazer essa descentralização. O escritório tem que funcionar, mesmo que ele não esteja lá. Até porque, se ele fica doente, o escritório para. Se ele vai sair de férias. Agora, recesso. O que tem de advogado contando as horas para o recesso? Advogado previdenciarista, viu, Danilo? Doutor, doutora, você que é previdenciarista, você tá ali, ó, marcando as horas para sair de férias, recesso. E INSS não sai de recesso. Para. Então, eu tô contando as horas para que os colegas advogados saiam de recesso, porque os clientes vão procurar e vão encontrar quem? O meu escritório aberto. Interessante. Porque todo mundo vai estar fechado. Interessantíssimo. Visionário. Visionário. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente tem aqui hoje, eu essa semana tomei uma medida diferente, né? E trouxe alguns convidados para assistirem Prevcast com a gente. Então, eles estão aqui assistindo com a gente e vão participar. Então, você que quiser participar do próximo Prevcast, bom, por hora, Xandão, vou pedir pro pessoal mandar mensagem. Manda mensagem, tá? A gente vai receber as mensagens, vai criar uma lista. Depois eu converso com o Xandão lá pra gente ver uma forma de conseguir organizar bem isso daí. Mas manda mensagem se vocês quiserem vir participar aqui, conhecer os bastidores do Prevcast, tá bom? E vocês vão poder fazer pergunta também para os nossos convidados, beleza? Então, o pessoal que está assistindo, se alguém tiver alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? Se tiverem alguma pergunta, guardem aí, então vocês podem fazer. Ó, o Xandão falou que as vagas são limitadas. As vagas são limitadas. Então, escassez. Então quer participar do próximo a gravação, já manda mensagem, porque as vagas são limitadas. Exatamente. Infelizmente, ó, por exemplo, dessa vez, eu mandei brincando lá, né? Falei, vamos ver se o pessoal vem. Cara, bastante gente se inscreveu. Sim. E infelizmente eu não podia trazer muita gente, né? A estrutura, ela até é uma estrutura boa, né? Mas para a gravação e para a qualidade da gravação, a gente tem que tomar realmente alguns cuidados. Mas tomamos uma fé bem bacana. 50 pessoas aqui, vai ficar tudo em cima ali do Xandão. Tem como? Aí o Xandão briga comigo, né? Exatamente. Show de bola. André, queria entender com você então, cara, vamos falar de gestão, então vamos falar dessa problemática, porque, bom, a gente trabalhou primeiro a ideia de gestão. Sim. Bom, é importante então ter uma mudança de mindset, né, para perceber que eu não posso colocar todas as atividades em mim, mas eu preciso delegar e organizar. Maravilha, mudou o mindset. Agora, como que na prática você aplica tudo isso? Então, quais são as estratégias? Como é que você faz toda a gestão do seu time? Você tem ferramentas, você tem treinamentos específicos, você tem uma estratégia específica de gestão? O que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Danilo, primeiro, assim, dentro da gestão, você tem que entender o papel de cada função, de cada momento ali da gestão. Então, num primeiro momento, você vai acabar exercendo todos os papéis da gestão. Você vai ser ali o diretor de marketing, o diretor comercial, o diretor financeiro, o diretor de pessoas ou recursos humanos, o diretor de estratégia, diretor de tecnologia, enfim. Você vai exercer todos os papéis. Só que é importante você criar as próprias caixinhas, até para entender qual que é o papel de cada um. O que faz o departamento de marketing?
que faz o departamento comercial? Até para que você possa criar as estratégias mais adequadas, né? Então, todo o começo é assim. E o advogado, que mesmo que ele seja sozinho, ele é o diretor de marketing, ele é o diretor financeiro e ele é o diretor operacional. Eu me arrepio de verdade. Não é brincadeira. Cara, isso é um nível acima ainda do pensamento da gestão. Porque nesse nível de gestão eu posso, então, também estar acumulando atividades em mim. Sim. De gestão. E você já está com uma compreensão além ainda. Dentro da própria gestão, há subdivisões. Caramba, você trabalha cada uma das caixinhas. Exatamente. Que legal, cara, que legal. Porque se você não tem essa visão micro, você não vai conseguir cuidar do macro. Você tem que saber qual que é o papel de cada um ali. E tirar um tempo, falar, ó, nessa próxima hora, eu sou o diretor de marketing, vou criar o conteúdo da semana ou do mês. Hoje, com inteligência artificial, Danilo, tá muito fácil produzir conteúdo pro mês inteiro. Aí você alinha inteligência artificial com Canva, mesmo a versão gratuita, é espetacular. Você tem ali conteúdo rápido, fácil, para um mês inteiro, em algumas horas. Agora, nessa próxima hora, eu sou diretor financeiro. Estamos em novembro. Qual que é o meu planejamento para 2024? Quanto eu pretendo crescer em 2024? Putz, esse ano, Danilo, minha despesa foi muito alta, então eu preciso cortar a despesa para 2024. Então vamos lá. Quais despesas que eu posso cortar? Qual que é o meu ticket médio? Então, para poder atingir aquela receita, aquele faturamento com o ticket médio que eu tenho esse ano, quantos clientes, quantos contratos eu preciso fechar? Tem advogado que olha a conta pessoa física, não é nem conta pessoa jurídica, é uma conta que ele tem tudo, né? Tem saldo, então tá ótimo. Não tem saldo, putz, tem que me preocupar. Não é assim tão simples. Tem que ser algo planejado. Primeiro de tudo, já separa as contas. Pode ser conta pessoa física? Pode. Vai pagar mais imposto de renda? Vai, mas tudo bem. Problema seu. Mas que tem uma conta pessoa física separada só para o escritório. Onde ali ele vai movimentar as entradas e saídas do escritório. E não misture as coisas. Perfeito. Agora então na próxima hora eu sou diretor comercial. Quais estratégias que eu vou usar? Quais dificuldades que eu tenho? Como é que eu vou quebrar uma objeção? Aí, novamente, o ChatGPT te ajuda a quebrar objeções. Aí, rapidamente, você tem ali um retorno. Não, então, na próxima hora, eu sou diretor de tecnologia. Quais ferramentas novas que vão aumentar a minha produtividade? Que legal. Você tem que ter essa mentalidade. Agora, não, a gente fica lá, o advogado fica lá só pensando. Processo, audiência, prazo. 100% do expediente. E ainda aquele expediente reduzido. Das 9 às 18. Tem que ter um momento ali da gestão de conhecimento. Para adquirir conhecimento. Quer conhecimento jurídico na tua área de especialização. Quer conhecimento da área de gestão. E tudo tem que ter seu momento certo. E quando você começa a se programar, a gente começa a tratar de uma outra dor do advogado, que é a gestão de tempo. Então eu separei, próxima hora é isso, próxima hora aquilo, eu começo a trabalhar melhor o meu tempo. E é esse o caminho. Interessante. Cara, você trouxe uma ideia, porque, por exemplo, quando a gente fala de crescimento, eu quero ter um crescimento. Então, como diretor financeiro, quero ter crescimento de 20%. Você já trouxe realmente como que a estrutura matemática para fazer para fazer isso acontecer. Então, qual é o seu ticket médio? Meu ticket médio é de 500, um exemplo, né? Bom, eu faturo, sei lá, 5 mil. Então, eu preciso fazer tantos mais clientes. Agora, o comercial ele já tem muito claro qual é a meta dele. Já está definida a meta dele, porque o financeiro já definiu aqui também. Sim. E o que ele deve buscar mais. Ou você aumenta o ticket médio. Ou você aumenta o ticket médio.
Para você aumentar o faturamento, você tem dois caminhos. Ou você gera mais clientes, ou você aumenta a sua margem de lucro. Então, Você acha que algum dos dois é melhor ou não? Depende. Depende muito da área de atuação. Claro, se você pensar em aumentar a margem de lucro, é melhor porque você tem menos clientes, você tem menos trabalho, pagando um ticket médio maior. Isso é espetacular. Uhum. Esse é o melhor caminho. Mas, por exemplo, nossos colegas que estão nos assistindo, previdenciário, vamos pegar aquele subnicho do BPC Loas. Uhum. BPC Loas é uma área rentável, principalmente quando ela é feita em grande escala. Mas o BPC Loas, o valor do benefício, você vai cobrar ali no máximo 3 salários mínimos. Então você sabe que o máximo que você vai atingir, 3.900 e alguma coisa, de cada benefício. Então não adianta você pensar num ticket médio de BPC Loas maior do que 3.900, porque, exceto ali alguns casos de atraso, você não vai receber um ticket muito maior do que aquilo, Uhum. tá? Então depende muito da área que você atua. Tem áreas que você vai precisar pensar em trazer mais clientes, aí você aumenta o teu faturamento. Tem áreas que o simples fato de você precificar melhor, aumentar o teu ticket médio, vai te trazer aquele retorno que você está procurando ao final do mês ou ao final do ano. Top, muito legal, muito legal. Bom, você traz então aqui algumas estratégias em cada uma dessas caixinhas de gestão e como olhar para elas. Bom, você já trouxe a ideia de que existe esse olhar separado. Eu acredito ter um olhar para financeiro, um olhar para comercial, um olhar para TI, um olhar para educação, né? Para realmente ganhar mais conhecimento. Pensando em produtividade, pensando em produtividade do time. Trabalhamos com pessoas. Sim. E, para mim, 2 pilares importantes de uma empresa são processos e pessoas. Processos cada vez mais bem definidos e pessoas cada vez mais treinadas, engajadas, motivadas. É isso. Como é que você trabalha essa parte, por exemplo, de pessoas para conseguir fazer com que eles sejam produtivos? Você tem algum caminho, alguma estratégia específica, algum pensamento ou algo que você aplica no seu escritório para tornar mais produtivo o seu time? Primeiro, para você ter um time forte, você tem que ter uma cultura empresarial forte. A cultura do teu time tem que ser forte, tem que estar alinhada. Essa semana eu estava ouvindo um podcast do Joel J com o João Adib, da farmácia CIMED. E ele falou um negócio que é sensacional. Quem não faz venda, ajuda o outro a vender, dentro do time dele. Então, dentro do escritório tem que ser a mesma coisa. Quem não faz venda, e advogado faz venda sim. Quem não faz venda, ajuda o outro a vender, a prospectar, a atrair o cliente. Então você tem que ter uma cultura forte, e isso é um meio de cultura, certo? Você tem que aprender que você está lidando com gente, com pessoas. Então as pessoas às vezes não estão bem e você tem que entender, você tem que chamar ela para conversa. O que está acontecendo? O que está pegando? Você tem que... Às vezes a pessoa que você colocou para exercer uma determinada tarefa, ela não se adequa àquela tarefa. Então você tem que ter essa percepção, essa visão. Talvez se eu colocar ela numa outra atividade, ela vai render muito mais. E isso acontece lá no escritório. Quantas vezes eu olhava para uma pessoa, cara, eu vou mandar essa pessoa embora. Não está rendendo, não está produzindo. Aí, peraí, deixa eu testar ela aqui. Tem gente que eu rodei 2, 3, 4 vezes até achar o ponto que ela se identificava. E hoje está arrebentando. Outra coisa, na maioria das vezes, Danilo, a culpa por termos no time uma pessoa que não rende é nossa. Contratamos mal, contratamos alguém que não está alinhado com a nossa cultura, com os nossos valores. A gente tem que demorar para contratar e demitir rápido. Então, o que acontece? Surge a necessidade. Putz, preciso de um estágio. Aí vem a tia. Pô, Danilo, meu sobrinho aqui, ó,
O meu filho, quer dizer, teu primo começou ali, segundo ano do direito, contrata ele. Você vai lá e contrata. Primeira coisa, não contrate quem você não possa demitir. Primeiro passo, não contrate quem você não possa demitir depois. Se demitir, vou ficar ruim com a minha tia, com não sei o quê. Não. Já começa por aí, já corta essa parte. Pode ser a melhor pessoa. Outra coisa, vê a pessoa certa na hora da contratação. Faça o escopo do cargo, das funções, das atividades que ela vai desempenhar. Porque aí você consegue contratar a pessoa certa para desempenhar aquela função. A vaga tem um perfil, né? A vaga tem um perfil. Não, contrata e vai mexendo na vaga, vai mexendo. Aí a pessoa vai desmotivar. Outra coisa, busque. Por que as pessoas trabalham, Danilo? Você está falando que recentemente estava participando de uma entrevista lá na Lesp, falando de emprego e tudo mais. Por que as pessoas trabalham? As pessoas trabalham porque elas têm uma necessidade. Qual que é essa necessidade? Financeira. O que motiva as pessoas a trabalhar é uma necessidade financeira. Esse é o primeiro motivador. Então, você quer ter um time engajado? Faça a motivação correta. Proporciona para ele uma boa remuneração, uma remuneração adequada ao mercado de trabalho. Olha, se você, por exemplo, a equipe minha de vendas vão separar em 2 momentos, SDR e Closer, né? O primeiro atendimento e o fechamento do contrato. Os 2 ganham comissões. Um por trazer o cliente e fazer com que esse cliente esteja na frente do fechador, do closer, né? Através de uma reunião online ou através de uma reunião presencial. Então ele ganha, claro, por contrato fechado, e o outro também vai ganhar pelo fechamento do contrato. E é uma bonificação escalável. Se você fechar 5 contratos, a tua comissão é 1. Se você fechar mais do que 5, de 6 a 10, tua comissão é outra. E vai escalando para motivar o time sempre querer mais. Se não, o que acontece? Por contrato fechado, sempre vai ser R$10. Então não importa se eu fechar 5, se eu fechar 10, a minha comissão vai ser sempre os R$10 por contrato fechado. Escala. Interessante. Faça com que o teu funcionário queira mais. Deseje mais. Se eu conseguir 6, eu vou ganhar. Não vou ganhar mais 10, vou ganhar 15. A partir do 6º. Motive o teu funcionário por indicação. Cada cliente que ele te indicar, você vai dar uma comissão para ele. Ou um X% ali do resultado. É assim que você começa a motivar o seu time. E treinamento, transparência. Uma vez por mês eu faço reunião com o time inteiro para mostrar os números do escritório, como é que está o escritório, para onde nós vamos caminhar no próximo mês. Toda semana eu faço reunião com as áreas para identificar ali os problemas das áreas, as soluções, como que nós vamos corrigir esses problemas. Isso toda semana, tem que ser constante. O time tem que estar próximo a você. Se você deixa ali tudo muito solto, parece que não tem comando, não tem comandante. Então começa a ter ruídos na comunicação, começa a ter ruído na sua gestão. Cara, que interessante. Eu vou assistir esse episódio mais umas 2 vezes. Certeza. Cara, encantadaço. Eu quero entender o seguinte, vou colocar uma problemática aqui que você deve enfrentar ela, nesse sistema de pré-atendimento, atendimento que você faz. Sim. Para eu entender como é que funciona, o público de casa entender também. Você tem um primeiro atendimento. Esse primeiro time comercial, eu imagino que ele não deve ter uma profundidade técnica. Não precisa. Nas áreas, não há uma necessidade. Não. Ele entende mais ou menos como funciona, por exemplo, os benefícios, e ele entende se é o tipo de prospecção que o escritório está interessado ou não. Exato. A partir daí, ele vai. Isso é o quê? Interno, é orgânico ou é externo?
Interno. É interno. Interno. Essa pessoa ela faz esse atendimento, identifica, e aí ela vai filtrar pro técnico. Sim. O técnico geralmente vai ser o advogado e ele que faz. E o risco, de repente, dessa pessoa dizer não? Acontece dela dizer não? Esse primeiro cara que fala... Porque é perigoso, né? Você já conseguiu trazer o lead até a porta. Você ter, de repente, essa pessoa que não compreendeu muito bem o direito do cliente e perdeu, por não ser tão técnico. Isso acontece lá, não? Não acontece. É assim, claro. Toda vez que a gente tem a lead, a gente tem o risco do sim e o risco do não. Não é 100% das leads que vão chegar no seu escritório que você vai fechar, até porque você tem que entender qual o momento da lead. Que nem tem uma colega aqui que está nos assistindo. Ela atua na área de família, divórcio. Divórcio tem um negócio que a gente chama de fases do luto, que também é muito aplicado na questão do inventário. Dependendo da fase que o seu cliente está, ele não vai fechar contigo. Aquele cliente que teve uma discussão com a esposa, teve uma discussão com o marido, está de cabeça cheia, mas ele não quer se divorciar. Eles trocaram ali algumas palavras que se magoaram, mas ele não quer fechar um divórcio. Mas ele vai consultar como é que funciona um divórcio. Ele vai marcar talvez até marque uma reunião para saber mais sobre o divórcio. Mas ele está num momento diferente, né? Então, na nossa área da previdência, uma pessoa de 45 anos a 50 anos, ela vai se aposentar? Não. Por tempo, não. Mas ela quer saber como é que funciona a aposentadoria. Então, não é um contrato que eu vou fechar. Mas aí eu tenho que ter a expertise eu sei que esse cliente não vai fechar comigo uma aposentadoria, porque ele não tem os requisitos da aposentadoria, mas eu consigo oferecer para ele o quê? Um planejamento, um cálculo. Então eu preciso entender qual é o momento e tenho que mostrar para ele que eu tenho uma solução para ele naquele momento. De repente, eu mando para ele um artigo que eu escrevi ali no meu site, tirando algumas dúvidas para ele. Então eu começo a produzir conteúdo porque ele vai se sentir grato porque eu estou dando atenção. Está gerando valor. Estou gerando valor. Então no momento que ele for se aposentar, ele vai procurar quem? O advogado que gerou valor para ele. Reciprocidade. Sem dúvida. Gatilho mental é importante. Importantíssimo. Então você tem que estar preparado para todo tipo de lead. O SDR, qual que é a função do meu SDR? É trazer o cliente para sentar ali para conversar. O que significa SDR? É uma sigla em inglês. Surf. Não vou saber te dizer. Depois eu deixo lá nos comentários lá. Mas é o primeiro atendimento. É o primeiro atendimento. Uhum. E ali esse primeiro atendimento está ali para poder tirar dúvidas gerais. Uhum. Dúvidas. Como é que eu tenho 57 anos, 25 de contribuição? Consigo aposentar? Pô, é dúvida que você consegue encontrar a resposta no Google. Uhum. São dúvidas que você consegue encontrar a resposta em uma ferramenta de inteligência artificial, ChatGPT, Bard, enfim. Então, quando você fala para mim, André, esse primeiro atendimento tem que ter conhecimento jurídico? Conhecimento, sim, mas não precisa necessariamente ser um advogado. Conhecimento mais básico. Conhecimento mais básico, porque você vai ter ali, você vai trocar ali só as primeiras informações. Porque quando o cliente começa a fazer perguntas mais aprofundadas, é o momento que ele entende que ele já tem uma noção da dor, ele já tem um desejo, porque ele quer saber mais informações. Olha, então agora eu vou marcar uma reunião com um advogado, com uma pessoa especialista do escritório, para poder te atender, para poder tirar essas outras dúvidas. E olha que interessante o que você falou, André. Muitas pessoas talvez vão dizer o seguinte: caramba, por que ele faz isso? Por que ele coloca duas barreiras, né? Por que ele coloca duas barreiras? Elas não percebem. Às vezes vão achar, mas ele paga duas pessoas para fazer a mesma coisa. Pelo contrário, você tem um custo operacional menor
para fazer de escudo, Sim. e você tem aquele seu custo operacional maior, que você não pode ficar gastando o tempo dele, a hora técnica dele, com coisas bobas, e você vai gastar essa hora técnica com conversão e com uma geração de valor técnico-jurídica muito maior Exatamente. para o cliente, correto? Correto, porque como nós fazemos a atração de cliente, você também faz, tem dia que você atende o quê? Pelo primeiro atendimento. 70, 80, 100 contatos ali pelo WhatsApp, por ligações. Imagina você, além de atender esse número, essa pessoa ainda tem que fazer as reuniões. E reuniões são mais demoradas. 30 minutos, 40, 1 hora de reunião. Você não vai conseguir fazer, sei lá, 5, 10 reuniões e mais 70, 80 pessoas ali no primeiro atendimento. Então você faz ali uma filtragem para identificar qual que é o momento de compra e direciona para o outro que só vai se preocupar com o fechamento. Muito bom, né, cara? Essa análise estratégica de gestão é muito importante. E aí você faz uma avaliação, isso é o diretor financeiro falando, gente, ó, não dá para contratar mais aqui, contrata alguém para filtrar lá, porque tá muita... Na verdade tem mais, não é nem só o financeiro, né? O próprio comercial em si, a partir da percepção do quanto ele tá convertendo, né? Sim. Ele tentar, de repente, perceber que a conversão, e sempre a conversão é um número muito menor do que o volume que você atende, né? Então você tem que colocar um atendimento mais, em tese, barato, né? Exato. Para sua operação. E se eu falar para você, Danilo, que o comercial ainda cabe mais 2 pessoas. Uma para fazer o inside sales, que é aquele cliente que não fechou, ele foi na sua reunião, mas ele criou uma objeção que você não conseguiu fazer o contorno dessa objeção. Aí vai entrar a figura do inside sales, que ele vai entrar em contato com esse cliente para tentar fazer o fechamento. Olha, você veio aqui, conversou com um fulano, por que você não fechou? O que o escritório não te atendeu? Qual foi a sua dúvida para não fechar? Tem essa questão. E tem também o sucesso do cliente, customer success, que aquela pessoa já é o seu cliente, e você vai ficar entrando em contato com ela. Oi, João, tudo bom, seu João? Sou do escritório. Você tem alguma dúvida sobre o seu processo? Está sendo bem atendido? Olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Porque ali você vai alimentando o seu cliente, dizendo, olha, fica tranquilo, eu estou por aqui. Ali, o Customer Success, ele já consegue identificar um possível problema antes que ele venha acontecer. Gestão de conflito. Olha, sei lá, vamos chamar de Bia, meu Customer Success. Olha, Bia, não estou tendo resposta do meu processo. Pois não, seu João, olha, estou olhando aqui, teu processo está nessa fase, próximas etapas são essas. Ou seja, antes que ele te ligue cobrando andamento do processo dele, ele já vai ligar chateado, porque está sem notícia do processo, você já se antecipou. Alguém do escritório já ligou perguntando se tinha algum problema. Ele vai se sentir muito mais seguro. E o advogado precisa entender que transformar clientes em fãs gera uma economia, porque você não precisa toda hora estar custeando, estar investindo em atrair novos clientes. Porque os clientes que você tem, você transformou em fã, ele mesmo vai falar, olha, vai lá no Dr. Danilo, porque ele me aposentou, ele aposentou minha irmã, ele aposentou meu cunhado, ele é um excelente advogado, pode ir lá. Aí ela tá na feira fazendo propaganda do Danilo. Tá lá na igreja fazendo propaganda do Danilo. E é assim que funciona. Sai muito mais barato. Muito mais. Na mentoria que eu dou para alguns advogados, eu chamo isso de marketing 24 horas. Porque é exatamente isso. O cliente, ele tá na balada, ele tá indicando alguém. Você tá lá dormindo, ele tá na balada, tá indicando alguém. Fala, meu advogado resolveu meu problema. Ele acordou de manhãzinha lá para ir pro serviço, tá no ônibus, tá indicando você. Tá no almoço, tá indicando você. Exatamente isso. Tornar o cliente fã. Só que o nosso público previdenciário, e boa parte do nosso público previdenciário, é um público mais carente, que não compreende a estrutura do Estado,
quiçá a estrutura processual, Sim. e somos demandados com muita frequência por clientes insatisfeitos com a demora do processo, né? Por mais que a gente faça todo essa explicação, né, e esse atendimento e tente tornar ele fã, eu acredito que na nossa área é um esforço um pouquinho dobrado nesse sentido. Você tem essa percepção de que realmente é dessa forma? E se sim, como você gere isso? Praticando escuta ativa. Tem um cliente lá no escritório que eu requeri para ele uma aposentadoria especial por conta de algumas atividades que ele exercia. E ele também estava muito próximo de uma aposentadoria por idade. Por que eu optei pela especial? Porque o fator financeiro era mais benéfico. Só que, com toda essa situação de perícia, aquela coisa toda, procedimento especial dele, análise do processo dele, está muito demorado no administrativo. Já tem 1 ano essa análise processual. E a gente sabe, tem o que fazer? Tem o que fazer. Por quê? Está tendo problema com o perito. Né? Agora saiu uma portaria recente para poder, prometendo que essas análises serão mais céleres. Mas não tem muito o que fazer ali. E esse cliente é um cliente que já está ali com 65 anos, sabe que se eu pedir aposentadoria por idade, como eu já pedi, vai ser concedido, mas a aposentadoria por idade está atrelada a outra aposentadoria. Hoje ele trabalha como motorista de aplicativo, já está cansado, trabalha 10 horas por dia para poder manter ali. Então ele está ansioso. E é uma pessoa que tem já um problema sério de ansiedade. Tempos em tempos, ele liga lá no escritório, pede para marcar uma reunião comigo e eu atendo ele. Vou falar o quê? As mesmas coisas que eu venho falando para ele há 1 ano. Mas só o fato dele estar lá no escritório, dele fazer as queixas dele, eu ouvi-lo e falar, olha, nós estamos aguardando esse procedimento, explicar para ele, na linguagem dele, o que estamos fazendo. Pô, André, muito obrigado, era isso que eu precisava ouvir, eu precisava desabafar. Pronto, foi embora. Eu tô esperando, Danilo, sair agora, o ano que vem, um curso de escuta ativa do CVV. Porque se tem um pessoal que sabe escutar, é o Centro de Valorização à Vida. Então, eu quero fazer esse curso, aprender com eles a praticar a escuta ativa para poder usar isso cada vez mais no escritório com os meus clientes. Porque as pessoas querem ser ouvidas, os nossos clientes querem ser ouvidos. E a gente tem que aprender a ouvir. Quer dizer, não é então só ser advogado, não é só ser vendedor, você também tem que ser um psicólogo, né? Multitarefas o advogado, tem que ser ali um bom ouvinte realmente e fazer também a gestão desse cliente muitas vezes que tem uma percepção de insatisfação equivocada, né? Por um trabalho que muitas vezes está sendo, sim, bem feito, mas a demora do Estado acaba recaindo sobre nós, advogados, né? Exato. A pecha aí de que não tá fazendo um trabalho, né? Teve uma vez, cara, foi muito engraçado. E o pessoal, eles soltam umas, eles falaram assim, né? Advogado bom é advogado que tem... olha a brincadeira do cliente. É advogado que tem a bunda redonda. Mas como assim a bunda? Porque é aquele que tem a bunda quadrada e fica sentado na cadeira e não vai no fórum brigar por você. Olha as coisas que o pessoal fala. Então, Como fazer agora que tá tudo digital, tudo online? vai entender, né? Até para despachar com o juiz, você marca um zoom ali com ele. Terrível. Eu queria abrir para os nossos convidados. Alguém tem alguma pergunta aí pro André? Doutor, a minha pergunta é assim, para nós que somos da Jovem Advocacia, qual que é o momento que o senhor acha que tem que acender um alerta para a gente de que eu preciso me preparar para contratar, para expandir o escritório? Se é no momento que eu tenho muito serviço ou se é em outro, assim, qual que seria o termômetro que o doutor acha? Legal. Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Boa pergunta. Termômetro.
na minha visão, seria o seguinte: a hora que você coloca no seu planejamento, a hora que você olha no seu... Já percebe, você tem e baixa para todo adaptar ao dia. Como é que você coloca isso dentro do... Quando você enxerga ali salário... Te dou uma pergunta, por favor. Tá bom. Aliás, a resposta. Qual que seria esse termômetro para contratar, para começar a expandir? Primeiro, você vai fazer um planejamento. Quando você começa a enxergar ali no seu fluxo financeiro que você tem um valor sobrando e esse valor já é compatível para poder pagar um salário, média de mercado, ou por um estagiário, ou por um assistente, mais férias, então você vai pegar as férias e dividir por 12, mais o 13º, pega o valor do 13º e divide por 12, vai agregando ali no montante, né? Os custos, às vezes, com registro, pensando também, eventualmente, na rescisão daquele colaborador, que aí vem o fundo de garantia, multa, aviso prévio. Então, assim, você começou a enxergar isso dentro do seu fluxo financeiro, pronto, é o momento que você tem para contratar alguém. Porque essa pessoa que você vai contratar, ela vai te desafogar em algumas tarefas e vai te permitir expandir o seu escritório. Que aí você começa a ter mais tempo para poder, de repente, prospectar, atrair mais clientes. Te permite ter mais tempo para exercer melhor o papel de cada uma daquelas caixinhas. Você não precisa mais ficar acumulando determinadas tarefas. Então, no momento que você enxerga, putz, eu já tenho um fluxo legal que já me permite contratar alguém, contratar é expandir, é crescer. Então você não pode... qual que vai ser o alerta, né? Qual que vai ser o sinal? Deus me manda o sinal. O sinal é esse. É você enxergar no seu fluxo que você já tem ali o valor suficiente para contratar alguém. Aí você começa a aumentar seu fluxo. Já dá para contratar uma segunda pessoa. E assim vai indo. Interessante. Muito bom. Se eu puder contribuir, Daiane, de alguma forma, eu vou te dizer assim, ó. Vai ser realmente difícil você ter esse insight, esse momento, de você falar, cara, é agora. Você precisa ter coragem, entende? Assim, atividade de empreendedorismo é atividade de risco, entende? É atividade de risco. Não dá para querer ser seguro numa atividade de empreendedorismo. Então, assim, tenha coragem, vai para cima, toma ação, se percebeu, sentiu. Eu acho que tem muito também de você sentir a sua... o momento em que você está gastando tempo em atividades que não têm valor agregado. Às vezes você está gastando tempo em atividades que você fala assim, putz, eu podia estar lá, mas caramba, eu só não tô lá porque eu tô aqui. Contrata. Porque vai para lá, segue esse instinto, entende? Porque eu acho que isso é fundamental. Você precisa seguir esse instinto, trabalhar nessa atividade de valor agregado, porque isso realmente impulsiona, acelera muito sua advocacia. Aconteceu comigo, né? Quando eu contei a história inicialmente aqui, que eu estava com algumas atividades acumulando em mim, e eu tive a coragem de contratar aquele cara num nível um pouco maior para realmente tomar conta do meu time, cara, soltou muito meu tempo. Consigo aqui hoje, por exemplo, ter um Prevcast, consigo cuidar da minha saúde, cara, faço minhas mentorias, tô planejando aí um curso bem estratégico pro pessoal, então você consegue fazer coisas. Então acho que toma essa ação, e se der errado faz parte, entendeu? A gente sacode a poeira e a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Verdade. A gente não perde. Te soltar, o colaborador ele vai vir para poder te soltar, como você falou. Ele vai começar a exercer o operacional. Ele vai fazer a petição, ele vai fazer a audiência. Às vezes ele vai até mesmo atender o cliente. Hoje, Danilo, tem cliente que passa pelo escritório que eu já não sei mais nem qual que é o nome do cliente. Oi, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem? Quem é você? E não tá nada de errado nisso. Pelo contrário, é sinal que você está crescendo. É normal isso. Né? O advogado ele precisa parar de ser protecionista. Não, eu tenho que controlar tudo, controlador, né? Eu tenho que controlar tudo, eu tenho que saber quem são todos os meus clientes, como está cada processo. Você acha que o Dr. Nelson Williams
sabe o nome de todos os clientes dele? Não sabe. Então, a gente tem que modelar caras assim. Exato. Exatamente. Cara, a pergunta da Daiane contribuiu bastante aí, acho, pro Prevcast. Alguém mais tem alguma pergunta? Queria fazer mais alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, legal, bacana. André, queria entender então com você. Eu tenho uma pergunta, cara. Eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas. Se dá pra gente fazer umas 4 horas de podcast aqui, Pô, vambora. eu vou arrancar tudo de informação que você tem aí da sua experiência para poder passar pra gente aqui. E você viu que eu não tenho problema em dar informação. Pô, tá louco, cara. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal, né? A gente compartilha. Às vezes as pessoas ficam com medo de compartilhar, porque acham que é um problema. Pelo contrário, a gente refletir o próprio método é muito interessante. É até a forma de você validar ou de repente corrigir. Eu queria entender em relação a processos. Sim. Bom, você tem um time, Sim. é difícil gerir um time, né? Como a gente falou, tem esses 2 pilares de pessoas e processos. Uhum. E para gerir o pilar processo, também imagino que você deve utilizar algum tipo de técnica, estratégia, você tem algum olhar específico para essa parte de processos? Quando você fala Processos em internos, processo produtivo. Perfeito, processo produtivo. Você tem que escrever os processos, Danilo. Não tem outra forma. Porque assim, na minha cabeça funciona tudo muito bem, perfeito, mas na minha cabeça. Então, quando os processos internos estão só na minha cabeça, como é que a pessoa que eu contratei, ela vai adivinhar o que está na minha cabeça? Como eu quero que determinada tarefa seja executada? Não. Então, primeiro passo, desenhar o processo, desenhar o fluxo no papel e escrever isso. Tem gente que gosta de um fluxo ali mais básico, linhas gerais. Eu prefiro um fluxo mais detalhado, igual um manual de uma TV que a gente compra. Eu prefiro ele mais detalhado, mais rico, porque ali a gente começa a cercar eventuais problemas que podem acontecer. Pela nossa experiência, pelo tempo que a gente tem de advocacia, né, Danilo? Então a gente já vivenciou muita coisa. Então a gente já sabe muito dos problemas que essa geração mais nova, estagiário ou quem se formou recentemente, ainda não passou. Então, e a gente sabe que eles vão cometer esses mesmos erros, porque são erros comuns de início da advocacia. Então, quando a gente já desenha muito bem esses processos, então fica mais fácil para evitar que eles venham cometer esses erros, né? Então, processos internos lá são bem desenhados, bem detalhados, tá? O colaborador entra, ele já toma ciência da cultura da empresa, que também está escrita em linhas gerais, já toma conhecimento dos processos internos que vão ali cercar as atividades que ele irá realizar, né? Tem toda uma equipe de apoio que já estão acostumadas com a cultura e com os processos, como, por exemplo, a pessoa que exerce o controller jurídico. Então ela já sabe os processos de todos ali, então ela vai orientar, olha, dá uma olhada ali naquele processo, você não está fazendo como deveria fazer, né? Então, isso ajuda até mesmo quando você vai precisar trocar um colaborador. O colaborador vai sair de férias, quem é que vai cobrir? O colaborador pediu demissão do dia para a noite. Danilo, não quero mais ficar com você, arrumei uma oportunidade melhor, ou vou abrir o meu próprio escritório. Você tem que fazer a troca rápida ali. Até você treinar, desenvolver, vai levar um certo tempo. Mas quando você tem processos bem definidos, você encurta esse tempo. Porque, olha, tá aqui o procedimento, dá uma lida. Que legal, olha, essa ferramenta funciona assim, então, ótimo. Você ganha tempo. Tem alguns colegas meus que são até mais ousados nisso do que eu, porque ali o meu tá escrito. Mas tem colegas que eles gravam o passo a passo, o procedimento interno. Então ele dá ali para o colaborador que entra uma pasta
no computador. Olha, assista esses vídeos aqui. Legal. É espetacular. Porque a nossa geração hoje é uma geração muito visual, né? Por conta dos vídeos das redes sociais. Então, quando você tem aquilo ali em vídeo, você está falando a linguagem que ele está acostumado. Vídeo curto. Também não pode ser um podcast. Tem que ser um vídeo curto para se adaptar à linguagem da geração. E isso é espetacular. Perfeito. Os processos, eles têm que estar mapeados, né? Tem que estar mapeados. No meu escritório, eu tenho manual de procedimentos também. Sim. Os manuais de procedimentos de cada área. Eu entrevistei a doutora Laodiceia, aliás, vou deixar o card dela aqui para vocês depois. A doutora Laodiceia também conhece muito de gestão e ela falou que ela tem a mesma coisa, mas ela chama de PAP, né? Que é Procedimento Administrativo Padrão. Então, O Sebrae chama de POP, Procedimento Operacional. desculpa, eu acho que é POP. Eu acho que é POP mesmo, é isso. Ela utiliza esses POPs lá e você também tem esses procedimentos. Então, se você quer que realmente seus processos estejam bem definidos, você precisa deixar eles escritos. Quando eu fiz gestão eu fiz uma pós em gestão de projetos no IBMEC, né? Sim. Uma baita de uma pós, cara. E aí o professor lá, num certo momento, ele falou, cara, se eu pedir para vocês fritarem um ovo, é bem provável que fiquem diferentes. Isso porque a gente não tem aqui o procedimento, o passo a passo de como fazer. Então, cada um vai fazer da sua forma. Um vai fazer com a gema mais mole, o outro com a gema mais durinha. Se você tem isso escrito, cada colaborador que chega, por exemplo, na sua empresa, ele sabe fritar o ovo da mesma forma. Por que o McDonald's se tornou essa potência? Procedimento interno bem definido. Posso deixar uma dica aqui pro... Deve. Ó, mais uma, por favor. Assistam o filme Fome de Poder. Acho que tem lá na Netflix. Você vai enxergar exatamente isso que nós estamos falando. Os movimentos que ele faz ali na quadra, né? Exato. Aquilo ali é treinamento de procedimento operacional padrão. Perfeito. É o que tornou o McDonald's a potência que ele é. É o diferencial do McDonald's. Então, poxa, se isso funcionou muito bem para o McDonald's, que outras empresas modelaram, por que o escritório não pode modelar? Não pode adaptar aquilo? Lógico que pode. A gente adapta ali para a nossa tarefa e tem que funcionar. E vai funcionar. Lá no meu escritório funciona bem. No Danilo funciona bem. Quando entra um funcionário é muito mais fácil ele executar a atividade porque já tem o procedimento padrão ali. Eu ia te perguntar do controller, mas tem uma outra pergunta. Tá, em relação a essa questão dos processos, uma outra vantagem que eu percebo, e isso é muito interessante, quando você desenha esses processos, então quando você, tanto com fluxograma, né, quanto com manuais ou POPs, você consegue também perceber gargalos. Quando você começa a desenhar isso, e você fala, mas peraí, cara, então tá passando tal coisa por aqui, você começa a perceber gargalos e você tem a oportunidade de refinar os seus processos internos, tornando mais produtiva a sua operação. Tem um método, que é o método Lean, que é a metodologia da Toyota. E uma das ferramentas desse método é identificar o processo. Então vamos lá, vamos pegar o procedimento de atendimento ao cliente ou o procedimento inteiro ali da tua área de previdência, desde o atendimento até a conclusão do processo. Aí você vai escrever ali a etapa, quanto tempo você demora para executar aquela etapa e se essa etapa agrega valor, se é uma etapa que não agrega valor, mas é necessária, ou se é uma etapa que não agrega valor e talvez não seja nem necessária. Ali você já começa a identificar os gargalos. Porque se é uma etapa que não agrega valor e não é necessária, por que você está executando essa etapa? Será que você não pode eliminar ou juntar ela numa outra que agrega valor ou que é necessária? Então, a partir do momento que você começa a colocar isso daí no papel, você começa a identificar os gargalos e fazer melhor a gestão de tempo. Muito louco, né? Muito louco isso. E geralmente o advogado não tem muita visão disso, né? Não observa isso no dia a dia. Esse controller que você falou, como que funciona a atividade desse controller dentro do seu negócio? O que ele controla? O que ele evita que aconteça? O meu controller hoje, ele cuida de toda a parte
técnica. Não só da questão de gestão de processos e gestão de prazos. Porque normalmente a gente ouve o controller fazendo o controle de prazos. Então sai uma publicação, ele vai fazer a triagem, vai encaminhar para o advogado responsável, sempre trabalhando a questão do prazo. Lá no escritório a gente trabalha com D-2 para poder fazer uma boa gestão. O software jurídico também te auxilia bastante, porque quando está para vencer esse prazo, ele comunica o controle, ele comunica o advogado responsável, enfim. Mas ela faz toda a parte de gestão operacional técnica. Então é ela ali que está dando suporte para o advogado, para o estagiário. Ela algumas vezes faz a parte de gestão de conflitos com o cliente. É advogado. Ela é formada em direito, não é advogada. Mas ela tem que ter uma boa noção de direito, né? Então ela faz toda essa gestão técnica no meu escritório. Digamos assim que hoje, lá meu escritório está constituído da seguinte forma. Eu, a gestora financeira, que cuida de toda a parte administrativa, operacional do escritório, e a controller, que cuida de toda a parte técnica do escritório. Uhum. Então essa é a composição básica do escritório hoje. Cara, que legal, muito organizado, muito bem pensado, André. Perceptível que está tudo sob o seu controle aí, né? Sim. Você tem todo o controle, reuniões, alinhamento, treinamento, você também tem bastante lá? Faço treinamento. Hoje faço bastante treinamento com o pessoal de vendas, porque é difícil você conseguir alinhar, ter pessoas ali capacitadas para a vendas. Então você tem que fazer toda hora um treinamento de vendas, quebra de objeções, explicar, olha, outro dia eu estava dando uma aula básica ali de direito previdenciário para o pessoal do SDR, porque tem que ter esse conhecimento básico. E o que abriu a mente deles quando eu dei essa aula foi extraordinário, porque eles estavam com dificuldade de achar o momento ali do cliente. Aí quando eu passei essa aula, pronto, agora já está mais fácil isso. E toda hora a gente também está buscando outras ferramentas para poder atrair esse cliente. Em 15 anos de advocacia, você 20 anos, a gente constrói, por exemplo, um cadastro de clientes muito grande. Eu fui me deparar, Danilo, com um cadastro com 14 mil nomes. E 14 mil nomes que, por um erro meu, eu não estava fazendo nada com eles. O que eu fiz? De outubro para cá, baixei o orçamento do Ads, que era meu principal canal de atração, e falei, eu vou trabalhar essa galera aqui. Colocou o CRM? Coloquei o CRM, falei, vou trabalhar essa galera aqui, esses 14 mil nomes. Treinei a equipe de SDR e eles estão lá, todo dia entrando em contato com cada um. Olha, então o escritório agora está assim, está atendendo essas áreas, como é que a gente pode te atender? Em algum momento você nos procurou e está gerando conversão. Aí, como nós já fizemos uma frente dessa, isso daí já tem um pouco mais de um mês, eu tenho 3 pessoas no SDR, eu peguei, desloquei uma dessas pessoas, falei, agora você vai repassar aqueles que nós já começamos. Por quê? A gente tem que insistir no contato. E o Conrado Adolfo, ele fala, você tem que insistir pelo menos 8 vezes. Então, eu vou retrabalhar essa lista pelo menos 8 vezes. Porque eu falei uma primeira vez, talvez o cliente não estava no momento. Mas despertou nele. Falei uma segunda, talvez ainda não era o momento. Talvez quando eu falar com ele na sexta, na sétima, na oitava, eu vou acertar o momento. E eu vou converter esse cliente. Então imagina lá no seu escritório, o ouro que você tem. Quantos clientes você atendeu em 20 anos de carreira? E quantos desses clientes, de repente, você precisa de um advogado, está precisando de um advogado, e você
ficou esquecido para ele. Uhum. Cara, muito interessante, tá maluco. Que legal, André. A gente tá chegando aqui na etapa final, cara, mas já. você já tá intimado a voltar aqui pra gente dar sequência daqui. A gente vai assistir, vai ver onde parou e vai dar sequência daqui. Cara, muito legal mesmo. Queria te agradecer por, caramba, tanto conhecimento que você compartilhou com a gente, muito legal mesmo, muito legal, cara. Queria que você desse aí pros advogados que assistem a gente, né, geralmente advogados novos, que estão conectados aí com toda essa ideia e perceberam o André hoje aí, poderoso, estruturado, com muito conhecimento. O que você dá de dica aí, de informação para esses advogados novos que estão nos assistindo? Danilo, ultimamente tem uma frase que tem me acompanhado, que é a seguinte: você quer ter sucesso na sua advocacia? Então você tem que desenvolver método. Então, para ter uma advocacia de sucesso, é método. Que método é esse? É se planejar, ter conhecimento de gestão, é ter conhecimento de marketing. É isso que vai levar a sua advocacia para um outro patamar. É isso que vai trazer resultado na sua advocacia. É isso que vai te gerar sucesso na sua advocacia. É método. Show de bola. Maravilha. Muito bom mesmo. Foca em processos e em pessoas. Cara, a Bílio Diniz falou isso. Então, o Danilo só copiou. Tem aquele outro americano, Marcus Lemons, que ele fala que ele trabalha 3 P's. Pessoas, processos, produto. Que produto a gente traduz para serviços. Mas é isso mesmo. Pessoas, processos, produtos. Perfeito. Nessas mentorias que eu trabalho, eu falo de processos e pessoas, focando em qualidade e produtividade. Então, cara, você tem processos e pessoas bem definido, bem trabalhado. Você tem um time que é altamente produtivo e você tem qualidade no seu produto, nesse caso, serviço, resultado é certeza. Gerir empresa é uma ciência. É verdade. Tem jeito, por isso que tem administração de empresas, né? Exatamente. André, queria mais uma vez, cara, te agradecer. Obrigado mesmo. Você tinha um compromisso hoje, parou para vir aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. Acho que foi muito valoroso para a audiência do PrevCast. Obrigado mesmo, viu? Danilo, muito obrigado. Da mesma forma que você fez comigo, um chamado seu é uma convocação. Então, a gente abre mão ali dos compromissos que der para poder estar aqui presente e muita gratidão pelo espaço, pelo convite. E sempre que precisar, estou por aqui. Maravilha. Queria agradecer você que está em casa aí, o pessoal que está com a gente aqui, ter acompanhado esse episódio. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê numa próxima. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá. E eu quero que vocês comentem aqui no nosso saque. Cara, foi sensacional o episódio. Comentem aí o que vocês acharam. Beleza? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Valeu.